seguimos adiante, né, com a nossa análise, nossa resenha do Afrânio Tegão, a filosofia em Conan o Bárbaro. Entramos no terceiro capítulo. O terceiro capítulo é Conan, falando de Conan, mas dentro da oposição civilização e barbárie. Aí entra esse tema que é central na obra de Robert Howard, não só em Conan, como de seus mais diversos personagens. Civilização e barbárie está sempre presente. Inclusive eu tenho um livro sobre isso, né? Uma dissertação de mestrado em história. Bom, aqui ele fala um pouco sobre o Homem Conan, que o Homem Conan, de certa maneira, é o personagem. O seu primeiro conto ele é uma reescrita de um conto que não foi aceito para ser publicado do Rei Ku, né? Um conto que se chamava, traduzindo, Com Esse Machado Eu Governo. O conto não foi aceito para publicação. O editor da famosa, né, revista onde o Howard publicava muitos dos seus contos de fantasia, ele vetou, e o Howard então reescreveu. Criou o primeiro conto de Conan, que tem como título A Fênix na Espada. E aí substitui o Ku pelo Conan, a era pré-cataclísmica pela era iboriana de Conan. Ele fala um pouco sobre os pastiches, sobre os autores que contribuíram em parte com a veiculação de Conan e outros personagens com seus contos, acabando contos inacabados de Howard, né? Morreu muito cedo, então muitos começaram a escrever em cima, mas ao mesmo tempo ele fala dos desvios e os problemas. Apesar de algumas contribuições, uma série de problemas nesses autores que muitas vezes vão, de certa maneira, até desvirtuar muito da obra do escritor texano. Ele fala um pouco da trajetória de Conan nos contos, né? Então um pouquinho essa ideia da trajetória, porque os contos eles não têm cronologia. Howard escrevia um conto que Conan é rei, depois Conan aparece muito jovem, né? O segundo conto aparece Conan muito jovem lá no extremo norte, né? Enfrentando os Vanires ao lado dos Aesírios, os povos nórdicos da era iboriana. Aí depois aparece Conan numa cidade como um ladrão. Então ele vai falando um pouco dessa trajetória que foi organizada posteriormente. Robert Howard não gostava de escrever os contos de Conan a partir da trajetória de vida dele, da juventude até a velhice como rei e pós-rei, ou seja, ele não tinha essa ideia de que Conan acabaria sua vida sendo rei, e nem era planejado. Simplesmente ele escreveu alguns contos que Conan é rei, 3 contos especificamente: A Fênix na Espada, o primeiro, A Cidadela Escarlate, e o maior dos contos, na verdade chega a ser uma novela, A Hora do Dragão, e outros contos que ele vai em diferentes momentos da vida do Conan. O que o Tegão faz? Ele organiza um pouco essa trajetória a partir do que os fãs e do que os pasticheiros, né, os escritores posteriores fizeram, que de certa maneira muitos puristas questionam esse tipo de coisa. Ele fala um pouco sobre o que seria ser bárbaro, né, o que seria ser bárbaro para os antigos gregos, que é uma palavra surge lá na Grécia Antiga, né, designando povos estrangeiros que não falam o grego. Ele fala um pouco sobre a antropologia, sobre a visão que os antropólogos têm de povos simples, povos tribais, povos que vivem pela tradição, né, que vivem se ajudando no meio, precisam se ajudar, existe uma necessidade de se agrupar e se ajudar no meio ambiente, no meio natural. Aí entra, a partir dessa categorização do que é ser bárbaro, não somente a visão do outro, do estrangeiro, que começa lá na Grécia Antiga e passa por uma série de tradição escrita, também como os antropólogos e os filósofos veem isso aí. Por exemplo, ele vai trazer aqui o Schopenhauer, que fala que povos tribais, simples, povos não complexos, são povos que vivem pelo instinto. O instinto é a característica básica desses povos, é uma característica então de um povo tribal. É um povo que passa por uma série de ritos de passagem, então os rituais de passagem são muito fortes entre os bárbaros. Não que não exista na civilização,
A civilização tem seus rituais de passagem, né? Aniversário, festa de 15 anos, né? Formatura. Mas esses povos dependem desses rituais. Por exemplo, o Tegão até traz o elemento, como é que um cimério, né, como Conan, se tornava um homem adulto, matando o seu primeiro inimigo. Aí tem toda aquela ideia de que ele também matou o seu primeiro inimigo muito jovem, e aí depois participou do cerco Avenarium, que é um momento da juventude de Conan que é mencionado por Robert Howard, mas depois é descrito por outros autores. Enfim, ele vai trazendo esses elementos para explicar um pouco de barbárie, como se nós vemos o bárbaro, nós, sociedade, como lemos isso ao longo da história, e como o Robert Howard vai vendo isso, e também cotejando com a filosofia e com a antropologia. E depois ele traz o termo histórico, o significado de civilização, né? De certa maneira, se o bárbaro vive em tribos no meio rural, o civilizado vive em cidade. Mas não só isso, existe toda uma visão do civilizado como aquele que renega os impulsos, que contém os impulsos naturais do instinto. Ao mesmo tempo, existe toda uma visão de superioridade do civilizado sobre o bárbaro. Então, existe toda uma tradição histórica de textos que falam que o civilizado é superior, tem razão, o bárbaro é selvagem. O Tegão traz um pouco sobre isso. Mas ele vai se preocupar muito mais com, de certa maneira, com a visão que se tem hoje de civilização. Hoje, ser civilizado, e aí é um ponto importante da obra dele, significa, de certa maneira, questionar a eliminação do outro, questionar a escravização do outro, do estrangeiro. E aí então existe até uma provocação que ele vai fazer, uma provocação no sentido positivo, que muitas vezes aqueles que se dizem civilizados são bárbaros, porque escravizam e matam. Quantas vezes a civilização, por exemplo, moderna e contemporânea, escravizou, matou os outros, os estrangeiros, em nome da civilização, mas negando esse outro, negando o direito ao outro. Então ele vai dizer que civilizado hoje significa, de certa maneira, aceitar o outro, aceitar o direito do outro. É uma discussão filosófica que ele traz a partir de Conan, até porque Robert Howard vai ter uma visão realmente muito crítica também da civilização. Exatamente nessa mesma linha, ou parte dessa mesma linha. Bom, ele fala um pouco sobre a visão de Howard e a sua crítica ao chamado cientificismo. O Robert Howard, ele critica essa ideia que se tinha da civilização de sua época de achar que a ciência resolveria todos os males da humanidade. Ele diz que não, que às vezes a ciência é mal usada. A ciência também pode ser usada para matar. Lembra que Robert Howard vive no entre guerras, ele está vivenciando a ascensão do nazifascismo na Europa. Ele está vendo isso acontecer. Então o cientificismo que explicava todas as soluções dos males da humanidade pela ciência, mostra-se que a ciência ela tem limites. E Howard vai criticar muitas vezes, quantas vezes aqueles que usam ciência nos contos de Robert Howard e que usam elementos incríveis e fantásticos e a mistura da ciência com a magia aí, quantas vezes esses sábios que usam de conhecimentos antigos para fazer alguma coisa, não fazem muito o mal. Então muitas vezes a civilização se usa desse mal para corromper os outros, para eliminar os outros. Ou seja, muitas vezes a civilização dos contos de Howard, isso é muito forte nos contos, é bárbara nesse sentido negativo da barbárie. Enquanto o bárbaro vive pelo instinto. O bárbaro vive no meio natural e não quer eliminar o outro. Pelo contrário, o bárbaro elimina na guerra, quando luta pela necessidade, de forma honesta, de certa maneira, sem subterfúgios. Então essa visão, essa romantização da barbárie, o Howard tem um pouco desse aspecto. E é aí que entra um pouco a visão de Rousseau, que é quando ele entra no quarto capítulo, que a gente vai falar depois. O quarto capítulo é bem interessante porque vem com a ideia do bom selvagem e o romantismo da barbárie a partir de Jean-Jacques Rousseau. Tá bem?